Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos os irmãos, amém? Um bom dia de salvação aos verdadeiros adoradores. Estamos aqui com a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e queremos deixar uma mensagem para a igreja que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, amém? Onde diz que Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamado Formosa para pedir esmola aos que entravam. Amém? Estava sendo levado um homem coxo, um homem aleijado, que não andava. Amém? E diariamente ele era colocado na porta do templo para pedir esmolas. Amém? Ou seja, todos os dias ele estava lá pedindo esmola, pedindo ajuda para sobreviver, porque não podia trabalhar, não podia andar, os pés eram aleijados, não conseguia andar. E todos os dias ele era colocado lá. E nos diz no versículo 3, quando Pedro e João iam entrar no templo, que ele pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, fitando juntamente com João, disse, olhe para nós. E ele atentamente os olhava, esperando receber alguma coisa. Amém? Quando Pedro disse olhe para nós, creio eu que Pedro não queria que ele visse apenas a ele, mas o que estava nele, né? Estava em Pedro e João, ou seja, Jesus Cristo, né? E ele disse, não possuo nem ouro e nem prata, mas o que tenho lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar, e imediatamente os seus tornozelos se firmaram, e dando um salto ficou de pé, e começou a andar, entrou no templo pulando e louvando a Deus. Amém? Aquele homem vivia ali dependente de esmola, dependente da caridade dos outros. Ele não andava, não podia trabalhar. Mas Deus enviou ali, naquele tempo, Pedro e João, servos do Deus Altíssimo, seguidores e imitadores de Jesus, homens de integridade, ao qual Jesus refletia neles. Amém? E Pedro pediu ao coxo que olhasse para eles. E ele disse que não tinha ouro, não tinha prata, não tinha o que ele queria para dar a ele, mas ele tinha o que ele precisava. Amém? Pedro e João naquele momento não tinham o que o homem queria, mas Pedro tinha o que ele precisava, e Pedro ofereceu a ele. Amém? Assim como hoje Deus está usando vários profetas, vários mensageiros, não diria nem profeta, vários mensageiros da palavra, no papel de presbíteros, diáconos, evangelistas, missionários, pastores, bispos, até mesmo os membros das igrejas, estão hoje fazendo o papel de Pedro, levando essas pessoas que estão não aleijadas, vamos dizer, fisicamente, não conseguem andar fisicamente, mas mais espiritualmente. Porque hoje você que está aí, que tem os seus pés bons, que pode caminhar, trabalhar, para levar o sustento à sua família, você tem tempo disponível para ir, para viver as coisas do mundo, mas será se você tem um tempo para lembrar
do que Pedro deu a esse homem? Amém? Porque Jesus usou ele para dar a esse homem o que ele precisava realmente. Não foi só o curar das pernas, não. Pedro deu algo muito mais a ele. Porque quando Pedro disse: o que eu tenho eu te dou, que não é ouro nem prata, ele tomou posse. Amém? E quando ele tomou posse, ele ficou curado dos pés e ficou curado da alma, do espírito. Amém? E entrou louvando a Deus, glorificando a Deus no templo. Muitos se admiraram dos que estavam no templo. Não é esse o que estava lá à porta pedindo esmola? Amém? E nisso, mais à frente, lá no versículo 12, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui. Lá no versículo 12 diz, ó: quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: israelita, porque vocês estão admirados com isto? Ou porque estão com os olhos fixos em nós, como se nós próprios, pelo nosso próprio poder e piedade, tivesse feito esse homem andar? As pessoas que estavam na igreja quando o homem entrou, juntamente com Pedro e João, olharam para eles como se eles, segundo Pedro diz aqui, como se eles tivessem curado o homem. Mas veja que Pedro disse ao homem: o que eu tenho eu te dou. Então é algo que estava com ele, que ele tinha, que estava habitando nele, no caráter, no comportamento, nas atitudes, e ele deu ao homem. Amém? O poder de Jesus Cristo, o poder da cura, que vem através da obediência, através da nosso permanecer, do nosso buscar. Amém? A gente teve esse dia contato com várias pessoas, de vários comportamentos, várias atitudes. Ouvimos muitos comentários, muitas coisas, mas pouquíssimo, muitos, vamos dizer, reclamação, que não estava bem, que não tá isso, aquilo, outro. Mas nenhum que dissesse: não, mas eu vou buscar. Eu creio que Deus vai me dar se eu buscar, se eu obedecer, se eu fizer a minha parte, eu vou receber. Está difícil, está uma luta, mas se eu buscar, eu vou receber. Amém? E este homem recebeu. Ele estava buscando algo que ele precisava, mas foi dado algo a ele que ele necessitava. Amém? E hoje nós temos vários maus que nos assolam, que nos impedem de buscar Deus. Não é um problema físico, é um problema que está na nossa alma, no nosso comportamento, no nosso querer. Nós temos que buscar a Deus, porque o próprio Jesus disse: venha a mim como estás. Então nós temos que ir a Ele, não importa como você esteja, não importa o que você está passando, não importa se você acha que não é digno de buscar Deus, que não se importa se você acha que Deus não vai olhar para você, não vai ligar para você por causa da tua condição financeira, física, por causa do teu comportamento, por causa das tuas atitudes. Não. Vai para Ele como você está, recebe o que Pedro entregou a esse homem. Amém? Poder de Jesus Cristo, hoje poder da palavra. Amém? Porque ele diz bem aqui, ó, no versículo 14, amém? Ele diz, ó: vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Aqui Pedro cita quando estava Barrabás e Jesus, que o povo pediu que soltasse Barrabás. E aqui Pedro diz: vocês negaram o santo, o justo. Será que nós não estamos negando a Jesus com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com o nosso falar, com o nosso agir, com a nossa falta de amor ao próximo, de cuidado ao próximo, de respeito, quanto a honrar o próximo? Isso é negar Jesus. Amém? Porque se você não ama o teu irmão que está aí ao teu lado, se você não cuida, se você não usa o poder da piedade para com ele, você está negando a Jesus, né? E ele diz aqui, ó, que foi pela fé, amém? Foi pela fé que o nome de Jesus fortaleceu aquele homem para que ele tivesse pronto a andar,
para que seus tornozelos fossem consertados, seus pés pudessem ficar normal para ele caminhar, para ele lutar, para ele seguir, para ele glorificar o nome de Deus. Hoje conosco não é diferente. Nós temos que buscar, nós temos que crer, nós temos que receber, nós temos que tomar posse, mas é verdadeiramente tomar posse. Como diz em 2 Crônicas 7:14, se eu não me engano, não me recordo, mas parece que é, que se o meu povo, amém, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos maus caminhos, eu de pronto sararei a sua terra. Ou seja, se nós nos humilharmos a Deus, buscarmos a Deus, nos comportarmos, 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas nós precisamos chamar pelo nome dele, nos humilhar a ele, buscar a ele, nos converter dos maus caminhos, mudar as nossas atitudes, mudar o nosso comportamento também. E ele diz, porque escolhi e santifiquei este templo. Amém? O teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Ele te escolheu, ele te chamou, ele santificou você. Então busque fortalecer a santificação em Cristo Jesus, no poder da palavra de Deus. E todas as bênçãos que você precisa vai vir até você, porque a tua promessa ela já foi feita. Para ela ser cumprida, para que você venha receber a promessa, você tem que fazer a tua parte. Então luta, persevera, que Deus é contigo, meu amado irmão, minha amada irmã. E eu tenho certeza que você será mais que vencedor em Cristo Jesus, amém? Um bom dia a todos, em nome de Jesus.